Fala aí, galera do YouTube, professor Roberto Stabile, mais uma vez com vocês, mais uma vez com uma informação também de grande importância, sempre trazendo informações importantes para vocês sobre bonificação das universidades. E isso é uma questão de lei, literalmente, ou de um projeto de lei, como a gente vai ver aqui. E é claro, né, a gente vai tentar entender um pouquinho de qual é a intenção dessa bonificação. E, consequentemente, isso pode afetar muitos que estão fazendo o SISU, vão fazer o SISU ainda, ou seja, não, vão se inscrever para o SISU, né? Fazer o Enem e se inscrever para o SISU. Bom, mas antes, galera, peço a vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho, dá o joinha, dá essa moral pra gente, dá esse clique, desse like, pra gente dar uma moral, aparecer um pouco mais no YouTube e ver o vídeo até o final, né? Dá essa moral também pra gente, porque certamente, cara, a gente tem muita coisa pra trazer para vocês, para informar vocês. Tem aula aqui terça e quinta-feira com dicas do Enem, muita informação sobre o SISU, muita informação sobre o ProUni, tudo que você precisa saber você vai estar aqui, ó. Daqui a pouco está sendo o edital do Enem e a gente vai falar de todas as dicas do edital do Enem para que você possa, literalmente, possa mesmo entender como isso vai acontecer. Bom, o assunto para mim é um dos assuntos mais importantes dos últimos tempos em relação ao ProUni, ao SISU, ProUni não, ao SISU. Literalmente por quê? Porque fala sobre bonificação. Nós sabemos muito bem que alguns estados passaram a adotar a bonificação, alguns já adotavam, por exemplo, e alguns, não totalmente o estado, mas algumas regiões. E aí vem uma questão bem interessante da gente entender. Se a gente colocar bonificação, o vestibular vai voltar a ser o vestibular somente dos estados? Essa é uma questão importante. Porque, por exemplo, se você olhar a nota de corte de medicina da Universidade Federal do Maranhão, ela é 900 e alguma coisa. Com a bonificação de 20%, ninguém bate 900 e pouco. Então é importante citar isso. E outras áreas também, que tem essa bonificação, às vezes parte da Bahia, em Pernambuco. Então, ou seja, você passa a ter um vestibular individual para cada estado. Tem muita gente que concorda, tem muita gente que discorda. Né? A gente sabe que é bem complexo isso. Tem muita gente que fala assim, não, eu quero que meu estado fique, que as pessoas do meu estado fiquem com a minha vaga. Ao mesmo tempo, tem muita gente do seu estado que quer ir para outros lugares, por exemplo, quer ir para o UFRJ, quer ir para o UFMG, e entre outras áreas. O pessoal da medicina, por exemplo, sabe, se todo mundo der 10%, e aí o 10% é de acordo com o seguinte, com a sua localidade. Ó, eu estudo ali há mais de 5 anos, eu moro ali há determinado tempo. Vou dar um exemplo, na Bahia, se eu não me engano, alguns municípios fazem isso, da bonificação ali micro-regional. Você vai estar olhando assim, ó, essa e essa cidade podem ter bonificação nessa universidade X, universidade estadual, por exemplo. Por quê? Porque as pessoas moram ali. Esse é um projeto de lei até, que eu digo, importante para a gente discutir, porque ele vem, é um projeto da Câmara, que diz assim, a PL 3079/15, que é um projeto que previa, né, a gente está colocando ainda uma interrogação pela chamada, vocês já sabem que o relator já criou uma série de questões, por exemplo, de universidades, da própria questão do Enem em relação a você ter essa bonificação para todas as áreas. Como eu falei, quebra um pouco dessa característica do Enem de você poder circular. Ao mesmo tempo, pode prejudicar o pessoal que mora no seu estado. Na verdade, como eu falei, tem os dois lados da balança. E aqui ele já coloca assim de lado o seguinte, olha, eu que fiz a PL, né, o projeto de lei, e falei assim, opa, calma aí, entendi como é que é agora. Porque quando você faz o projeto, você pensa assim, estou ajudando todo mundo. E na verdade, muitas vezes, não está. Tá? Lá, o projeto original prevê que todas as universidades oferecessem bônus de 10% para estudantes de uma macro-região que concorresse naquele mesmo local. Só teria que comprovar 5 últimos anos de estudo na região. Aí ele coloca, na verdade, entre aspas, é a fala dele, várias universidades do Brasil adotam essa política. E isso tem sido objeto de ações judiciais, exatamente porque não tem uma legislação específica que possa amparar essas decisões por parte das universidades. É como se eu falar o seguinte, olha, eu entro na universidade, boto lá minha nota, e aí eu não passo porque tem a bonificação. Ou eu quero também bonificação. Ou, por exemplo, vou dar um exemplo, eu moro aqui no Rio de Janeiro, mas eu vou me mudar para Maranhão. E eu chego lá e vou fazer o vestibular. Aí eu não tenho direito a cota. Por que não tem? Porque eu morei aqui no Rio de Janeiro, porque eu nasci aqui, eu estou morando há pouco tempo no Maranhão, e essa situação é uma situação extremamente complexa, né?
E a gente começa a entender o seguinte, no momento que você vai fechando uma bonificação, realmente vai ficando um vestibular extremamente estadual ou regional. Às vezes regional que eu digo o seguinte, não pega para todo o estado, pega para algumas cidades. Isso, galera, é como eu posso falar assim, não é complexo, mas é uma questão que a gente vai tentar voltar ao que era antes. Para alguns, como eu falei, é muito bom. E aí a gente sempre quer o melhor de todo mundo. Para outros, nem tanto. Como eu falei, tem cara que mora no Maranhão e vem fazer o vestibular para o Rio de Janeiro, para Goiás, para Minas Gerais, para o Rio Grande do Sul, para Paraíba, sei lá, para Bahia. E aí, consequentemente, aqui ele não tem bonificação. Sim, lá ele teria bonificação, ok. Mas ele quer ir para outro lugar. Será que eu posso também privar isso? É uma interrogação que eu digo que assombrosa. E pelo jeito, a própria Câmara dos Deputados vai deixar isso de lado, vai deixar que as universidades tomem posição. A grande questão é o aumento desse processo. De acordo com o quê? As políticas mais internas. E aí pode ser que você tenha cada estado botando a sua bonificação. De acordo com o que você estudou, o que você não foi. E aí fica uma coisa mais complexa também em relação assim, para onde eu vou fazer, para qual universidade que eu vou fazer. Ela tem bonificação, ela não tem? Como é que vai ser isso? Então é importante, e a gente vai falando mais sobre esses assuntos, porque para mim, galera, eu sempre brinco, né, nos meus vídeos, falo que, olha, a gente andar com o regulamento embaixo do braço. Esse é um exemplo de um regulamento embaixo do braço. Eu preciso saber quais são as universidades que dão bonificação, quais que não dão, quais que eu posso concorrer, porque às vezes você fala assim, pô, caramba, eu queria tanto a Universidade Federal do Maranhão, mas eu moro aqui no Rio de Janeiro. E, infelizmente, vai ficar difícil para você, que com a bonificação, né, e essa bonificação muitas vezes é para ampla, você vai ficar um pouco de fora. E aí, 20% de bonificação é muita coisa. Você viu que a lei colocava, o projeto de lei colocava 10%. Isso também pode variar. A gente pode, como eu falei, o Maranhão bota 20%. O Pernambuco, se eu não me engano, botou 10%. Ou seja, cada estado vai colocar a sua identidade e o seu perfil praticamente. E aí a gente não sabe como é que vai ser o nosso próximo momento. Mas as universidades estão tendenciando esse processo. Galera, como novamente a gente sempre traz informações que eu acho que são extremamente necessárias, peço a vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho, dê lá o joinha pra gente, dá essa moral, porque a gente vai dar essa moral para você também. Você que vai fazer aqui, tá aqui no canal, vai fazer o Enem novamente, pode vir para cá porque você vai ter tudo aqui. Tudo para você conseguir gabaritar em ciências humanas e eu vou te dar dicas tão importantes para a confecção de questões. Você vai falar assim para mim, caraca, se eu soubesse disso antes eu tinha passado na outra vez. É dessa forma mesmo. Galera, é imprescindível que a gente possa trazer essas informações e eu fico muito feliz da galera que está colocando aqui no canal, escrevendo aqui, Roberto, passei para isso, passei para aquilo, foi bom, você ajudou, eu ajudei minimamente, o esforço todo é praticamente de vocês que fizeram tudo para ser aprovado. A gente só deu aquele pouquinho, e esse pouquinho que eu quero que você ajude a gente clicando e se inscrevendo no canal. Galera, um grande abraço, até o nosso próximo vídeo.